Apostas esportivas, a gente pode lidar ela como investimento, né? É muito bonito você falar que eu sou investidor da bolsa e tudo mais. Nas apostas esportivas a gente tem isso também. A gente opera em bolsas esportivas, onde que a gente pode comprar e vender ações dentro de uma partida. Eu posso entrar dentro de uma partida em um determinado momento que eu posso colocar que não vai sair gol. Passou, o jogo mudou um pouquinho, eu posso vender a minha ação e sair do mercado, entendeu? Então, assim, quando a gente fala em aposta, o pessoal só pensa assim, né? Time A vai ganhar, time B vai ganhar. E o mercado ele é muito diversificado. Eu sou especialista hoje no mercado de gols, né? Onde que a gente assiste, o meu canal chama Tips ao vivo, né? São entradas ao vivo. Então eu deixo o jogo mostrar o que ele está acontecendo, a gente vê uma necessidade, vê a movimentação, usa estatísticas para fazer essa entrada, e em determinado momento a gente entra buscando gols, né? Então tem toda uma leitura de jogo, tem toda uma estatística para a gente estar entrando naquele momento, é onde que eu mando esse sinal num grupo hoje, que eu tenho mais de 500 clientes, tem um canal free também com mais de 2.000 pessoas, e as pessoas que estão procurando esse tipo de investimento são pessoas que querem ter a sua renda extra. Seja bem-vindo ao AcionaCast, o seu podcast focado no empreendedorismo. Eu sou o Ney Rodrigues, é um prazer ter você aqui comigo e hoje a gente está com dois caras aqui, espetaculares. Vocês vão gostar muito do assunto. A gente está aqui com o Guilherme, mais conhecido como Gui, e a gente está com o Jonas, empreendedores aqui da cidade de Divinópolis. E olha, tem um assunto aqui que já a gente volta, mas vamos trazer eles aqui para a mesa aqui do AcionaCast. Gui, seja muito bem-vindo. Jonas, seja muito bem-vindo aqui no AcionaCast. É um prazer ter vocês aqui comigo. Muito obrigado pelo convite, cara. Tô impressionado com a estrutura, inclusive, aqui que você montou. O podcast é o pioneiro aqui da cidade de Cláudio? Cara, sim, de base assim, de estúdio, sim, a gente é pioneiro. Certo? Maravilhoso. Nessa estrutura aqui que você tá vendo, sim. A gente foi em vários podcasts ao longo dessa jornada, né, Gui? E esse aqui, eu vou te falar, a estrutura é fantástica. Eu tenho certeza que vai durar muito tempo aqui e vai ser referência em Minas Gerais, tá, cara? Show, mano. Parabéns. Vindo de vocês aí, show de bola. A gente tá muito feliz, né, de ver um podcast aqui. O Ney tava contando pra gente que tinha gente como referência, né, Jonas? E a gente fica muito feliz de chegar aqui na cidade de Cláudio, de ter um podcast onde que os empreendedores possam vir aqui contar a sua história, né? Eu acho que cada um contando a sua história é como se fosse contar um livro mesmo, né? A gente vai aprendendo com cada um deles e levando isso para o nosso dia a dia, né? Então, o pessoal de Cláudio aqui em região tem que valorizar esse tipo de serviço e a gente está muito feliz aqui para bater esse bate-papo aí. Top, mano. Show de bola. Eu que tô feliz. Mas vamos lá. Vamos deixar uma coisa aqui bem clara pra galera. Vocês foram os pioneiros aí na parte do podcast na região. Conta um pouco dessa história. Vou começar aqui, né? Pelo começo. Começar pelo começo. O famoso começar pelo início. A gente estava no auge, né, da pandemia, a gente era consumidor assíduo, né, dos podcasts que estavam em alta, que na época era o Flow, né? Acho que o Podpah começando também, e alguns que a gente só ouvia mesmo, né? A gente gostava tanto que até esses que não tinha nem imagem a gente já consumia, né? E aí surgiu exatamente essa ideia de, cara, vamos fazer um podcast voltado para que a gente possa apresentar Divinópolis para as pessoas, né? As personalidades de Divinópolis para as pessoas. Óbvio que a gente vai intercalar alguma pessoa de fora, à medida que for se aproximando, né, de algum evento, de algum show que sempre tem na cidade, né? Mas na pandemia não tinha evento, não tinha nada. Então a intenção era realmente trazer alguns empresários, personalidades, né, da cidade e a gente apresentar a história delas para a população e ter um entretenimento, porque na época todo mundo um pouco estressado e não tinha para onde sair, não tinha para onde correr. Então o intuito inicial da gente estar criando esse podcast
foi exatamente esse. Que massa, cara, que massa. E aí, como surgiu essa amizade de vocês dois? Vocês já tinham essa amizade? Como que vocês se uniram pra isso? Foi até um caso engraçado, Ney, que eu tive a ideia de criar esse podcast que a gente viu que Divinópolis cabia e precisava ter um podcast. E eu e o Jonas pensou na mesma pessoa, que é o Renan do Dias de Truta, né? Dias de Truta que é sucesso no Brasil inteiro. E eu já tinha estudado com o Renan, fiz uma ligação para ele, falei, Renan, vamos montar um podcast? Acho que Divinópolis precisa de um. E ele falou, cara, estou envolvido aqui em vários projetos do Dias de Truta, 15 anos da banda, eu não vou poder te dar atenção agora não. Mas o engraçado é que teve uma pessoa essa semana que entrou em contato comigo aqui, querendo fazer um podcast também. Por que vocês dois não se juntam? Né? Quando dois querem, as coisas ficam bem melhor. É fácil. Aí ele passou os contatos pra gente, fiz o contato com o Jonas, a gente não era amigo, a gente não se conhecia da época de banda, né, Jonas? Eu tinha uma banda de pagode, o Jonas tinha uma banda de rock, a gente conhecia assim, mais de conhecido mesmo dos palcos. A gente fez o contato, acertamos alguns detalhes assim, e dentro de 15 dias a gente já estava rodando o primeiro podcast, né, Jonas? Caramba, 15 dias? A gente Muito foi... rápido, cara. Na verdade, a gente, amigos, a gente não é até hoje, né? É importante falar isso. Mas a gente deu muito certo na vontade de querer fazer e também na organização de fazer, né? Hoje, qualquer empreendimento que você faça, eu acho que a organização que precede, né, o planejamento, você tem que planejar muito antes de começar a executar. Eu não estou falando para começar... esperar a forma perfeita, a hora perfeita de começar, não, senão nunca começa. Nunca. Mas você tem que se planejar o máximo possível para entrar, né, e não ter que trabalhar tanto para correr atrás de prejuízo, para acertar o máximo possível também, né? Então o Guilherme foi o parceiro ideal que eu encontrei com o mesmo pensamento que eu tinha de fazer acontecer esse podcast. Mas eu acho que pelo fato, Jonas, da gente consumir muito podcast, a gente já tinha os caminhos. Então quando a gente decidiu fazer, já estava praticamente tudo desenhado. A gente já imaginou um estúdio da cidade, que era um estúdio muito bacana. A gente, por trabalhar com banda, já sabia quem trabalhava também com esse serviço de audiovisual. Então, a gente já procurou a terceirização disso. E não demorou muito para a gente lançar o primeiro. Então, no início, a gente alugava um estúdio, né, que era até um estúdio musical, que estava parado, porque as bandas não podiam estar tocando na pandemia. Sim. E foi de grande valia para o dono do estúdio também, porque foi uma forma dele adquirir renda também para ele. E automaticamente também o cara do vídeo, do áudio, as festas estavam paradas. Também estava parado. Ele falou, cara, vou abraçar o projeto e vou junto com vocês. Então a gente, de início, a gente contratou esses dois serviços e a gente já lançou o primeiro e as coisas começaram a dar muito certo a partir dali, né? Caramba, velho. Que massa. E conta aí um pouquinho, tipo assim, as dificuldades que porque foi muito rápido vocês a montar, né? Você que já acabou de falar aí sobre, você já consumia muito, mas a dificuldade de equipamento, Gui, como que foi isso? No início, o estúdio musical já não dava a estrutura da questão do áudio, que a gente se preocupava muito, né? E a gente terceirizou a questão do vídeo. Então, os primeiros podcasts a gente tinha 2 câmeras, né? E a gente usava o áudio lá do estúdio. Só que desde o início, o Jonas, que por ser já músico, a gente já tinha a preocupação de querer fazer o nosso também. Então a gente já começou visando lá na frente. Pô, logo a gente pode produzir também o podcast, de Sim. ter o nosso equipamento. E aí surgiu uma oportunidade, né, Jonas? Conta pra gente aí. A gente sempre foi bastante empreendedor, né, quando a gente fala de podcast em si. Então a gente já estava com o podcast, na época em Divinópolis não tinha nenhum assim funcionando com áudio e vídeo, né? E aí a gente ficou famoso aqui na região porque era o que as pessoas tinham para consumir na época, né? E aí uma pessoa entrou em contato com a gente falando, ó, eu me inspirei em vocês, que era a cidade de Biquinhas, né? Isso. Biquinhas. E tinha pouco mais, não sei nem quantos habitantes tem lá. Cerca de 3 mil habitantes na cidade. Lá é pequeno. Pequeno, né? Então tinha lá em Biquinhas e a gente recebeu esse convite muito longe, para falar a verdade. A gente tinha alguns compromissos, mas aí a gente já entra no lado empreendedor. Falei assim, cara, a gente deseja muita sorte do mundo para todo mundo que está nessa caminhada com a gente, mas eu acho que Biquinhas, esse podcast não vai muito longe.
Por questão realmente que a gente já tinha essa dificuldade de alcance em Divinópolis, que tem mais de 200 mil habitantes. Imagina uma cidade com 3. Então, assim, até os convidados acabam. Sim, sim. Né? E então, rápido. Eu falei, vamos lá, vamos conhecer os equipamentos que ele tem, vamos dar essa entrevista. A gente tenta dar esse suporte também para ele de experiência que a gente já tem. Mas a gente olha também todo o equipamento que ele tem, porque pode ser que vai chegar o dia que ele vai oferecer para nós e a gente compra dele. Você já tinha essa visão. Já. Entendi. E aí a gente foi lá e ele sabia muito. Na verdade, a gente foi para ensinar ele e ele acabou ensinando a gente como produzir o podcast. Mas acabou, infelizmente, acontecendo o que a gente previu. Depois ele vendeu para nós os equipamentos, só que bem mais barato, que já não era mais 0 quilômetros, né? Então, foi o nosso planejamento, assim. A gente foi lá para dar uma entrevista, mas visando também olhar o equipamento dele para não comprar no futuro, né? Uma possibilidade. Acabou dando certo. E chegando lá, só para complementar, a gente ficou muito assustado porque ele tinha um equipamento totalmente completo. Ele pegou o setup que tinha o Flow e ele fez lá, entendeu? Cara. E a gente fez essa piada. Falei, Jonas, olha, a cidade de Biquinhas é pequena, talvez a gente vá lá e vai comprar esses equipamentos desse cara. Talvez ele tá chamando a gente também com o interesse de estar oferecendo isso pra gente. Sim. Então, assim, a gente juntou o útil ao agradável ali. Talvez ele tava querendo vender, a gente também tava querendo comprar e cachou perfeitamente, cara. Passou, acho que 2 semanas, ele já tava trazendo todos os equipamentos pra gente. E aí que a gente deu um passo a mais de nós mesmos produzir o nosso podcast. Aí você já saiu do estúdio da música, já foi para aquela sala sua ou não? Vocês ainda ficou no estúdio da música ainda? As coisas foram acontecendo e os shows foram voltando, né? Então o estúdio era um estúdio musical. A gente não tinha a liberdade de ficar lá um tempo inteiro. Às vezes a gente tinha que encerrar uma entrevista que era ao vivo. A entrevista estava no auge, mas é porque tinha ensaio depois. Então eu tinha que encerrar. Caramba. Então a gente se viu na necessidade de ter um espaço nosso, que a gente podia ficar confortável de gravar a hora que a gente quisesse e não precisasse depender de outra pessoa, no caso, né? Entendi. E essa parte do empreendedorismo é um empreendimento, mas a parte do pioneirismo de vocês, deu ali um medo ali no começo ou não? Vocês entraram de cabeça mesmo e falaram, não, é isso aí que a gente vai construir, porque vocês eram o primeiro da região. Né? A gente não tinha o que falar de podcast em Divinópolis, em Nova Serrana, Cláudio, não tinha nada disso. Então, quando vocês saíram, foi aquele boom. E deu algum medo, vocês, assim, de errar ou não errar? A gente sempre foi muito preocupado com a qualidade, né, do podcast, mas eu acho que o medo deu quando a gente começou no auge da pandemia, né, a procurar as pessoas para virem ao podcast e muitas delas não podiam ou estavam com Covid. Então, assim, a barreira primeiro foi a COVID. Né, para trazer os convidados. Então, a gente tinha que manter distância, um protocolo muito grande, rigoroso, né, com relação à saúde. E a outra dificuldade é realmente a parte de monetizar o conteúdo, porque quando a gente abriu, a gente já tinha uma despesa de R$2.000, se eu não me engano, né? Mensalmente, de R$2.000. Cara, a gente tinha que tirar essas despesas e ainda ter um lucro, né? Não que a gente nunca fez, no início não era pelo dinheiro, mas a gente tinha que pagar essas despesas. Sim, então, tinha que pagar. A gente já abriu com patrocínio e era semana a semana. Então, nosso medo era pagar as despesas e o Covid com relação aos convidados. Muitos desmarcavam em cima da hora porque pegaram Covid. Caramba. Outros desistiam porque estava um surto de Covid. Então, Sim. o medo foi esse, mas passou, beleza. Mas eu acho que a gente começou até super bem, porque é o seguinte, eu acho que a galera também abraçou, né? Primeiramente, a gente procurou os patrocínios nos nossos amigos. Então, tipo assim, a gente conseguia vender a cota de cada podcast, a gente conseguia pagar. E a gente começou também, eu até lembro de uma dificuldade com o Cleitinho, né? O senador, foi a primeira entrevista. E eu lembrei de um caso aqui agora que a gente tava travado ali, né? No início, a gente nunca fez. E aí o cara do vídeo falou assim, olha, eu não dei o play aqui não. Nossa, mano. Mas ele falou assim, que bacana, porque vocês começaram de forma travada. Então, até nisso, eu acho que é engraçado, porque foi como se fosse um teste. A partir do momento que ele colocou a segunda vez ao vivo ali, a gente já estava mais tranquilo e a entrevista fluiu normalmente.
Então, assim, as dificuldades foram essa, pandemia e tudo mais, mas eu acho que a turma abraçou muito, assim, os amigos principalmente, né? Entendi. Caramba, velho. Na hora que você falou, não, ele não deu play, aí depois, foi bom. Foi bom, que você deu uma esfriada. Foi 5 minutos e o YouTube não entrava e tudo mais, aí a gente viu, pô, tá ao vivo mesmo? Ele falou, não tava, tinha esquecido de dar o play aqui. Não. Os erros Aham, que a gente dá. tem, né, iniciais hoje. mesmo. Até hoje a gente faz. E qual foi o entrevistado mais famoso que vocês entrevistaram e o entrevistado mais assim, que vocês teve que ficar mais melindroso com ele ali? Teve esse? Teve vários, né? A gente não concorda em muita coisa não, mas nesse convidado aí acho que a gente Vocês concorda, concordam? né? A gente, Divinópolis é uma terra que recebe muitos shows, né? A gente viu uma oportunidade também de trazer alguns artistas que estavam na cidade. Então, no início, a gente conseguiu trazer, pô, eu sou do pagode. O Inimigos da HP teve lá, foi muito bacana. A gente já começou com o Cleitinho, né? Hoje ele é senador. O Biquíni Cavadão, a gente recebeu. O pessoal do bonde do Tigrão. Então, assim, de acordo com o podcast foi crescendo, a gente conseguiu ter mais facilidade de acessar eles. Mas aí, quando você vai crescendo, você tem essa facilidade de chegar, né? Mas quando você tá no começo, você chegar nesses caras é difícil. a gente recebia muitos nãos também, tá? Aí uma dificuldade que a gente relembrou agora, né? A gente queria conversar com todos os empresários, as pessoas famosas da cidade também. Nem só famosos também, aquela pessoa que tinha uma história bacana para conversar. Mas no início o pessoal ficava retraído, né? E às vezes dava os nãos pra gente, mas a gente seguiu e a gente conseguiu reverter muitos. Mas a gente lá no início também teve um problema, né? Que entra nessa questão da dificuldade que o Jonas vai contar aí, que é o convidado que bate, né? A gente sofreu o primeiro cancelamento já no início do podcast. Caramba, velho. A gente tem uma figura muito conhecida lá em Divinópolis, né? E região. Ele chama Roneymar. Ele é um cara que os áudios dele são famosos no Brasil inteiro. Ninguém conhece, às vezes, o rosto dele, mas os áudios de WhatsApp, né? E no Instagram também, no Brasil inteiro, são o famoso mente aberta, né, o Roneymar? É um cara que a gente gosta muito, mas estávamos empolgados com a situação da internet ser uma terra sem lei. Né? A gente estava no embalo dos grandes podcasts que tem todo um respaldo jurídico e tem grana para suportar um processo. Né? E aí a gente nem foi nem por maldade dele, cara. O Roneymar, pode contar aqui o cancelamento ou não? Pode. Tá, a gente estava ao vivo, né? A gente estava ao vivo. E aí era uma piada. Ele é um humorista. Ele é humorista, então ele fez uma piada, mas uma piada de mau gosto, né? Que envolvia animais, né? E aí, o que aconteceu? Ele fez vários comentários muito piores do que essa piada. Mas não sei como, aí fica até a dica para quem está começando a empreender agora na internet, principalmente com programas de entrevista. A gente é responsável por tudo que a gente fala. Sim, né? Isso é verdade. E agora tem até a lei que você é responsável pelo que o convidado fala. Sim. Na época ainda não. Mas aí ele falou alguma coisa sobre animais, né? Foi uma piada com um tom de zoofilia. E aí um delegado da Polícia Civil lá de São Paulo, que ele também é um deputado federal. Bruno Lima, um cara com 5 milhões de seguidores lá, estilo política de internet mesmo. Aí ele publicou o nosso corte, esse pedaço, né, da piada né, do animal, e falou, olha o absurdo que tem nesse podcast, o que tá rolando e tal, o convidado horroroso. E aí movimentou a massa dele para vir fazer o cancelamento no nosso podcast. E coincidiu, Jonas, que o Roneymar tinha perdido já o Instagram dele. Então a gente acabou recebendo todas as críticas. E é engraçado que no corte pegou só a piada. Logo em seguida que ele faz a piada, o Jonas vai lá e fala, olha, mas isso aí é errado, né? Corrigiu, no caso. Corrigiu ele, mas pergunta se isso estava no corte. Não. Tá. Ele só queria ali os seus 10 minutos de fama, os likes. Sim. E assim, a gente recebeu cerca de 10 mil comentários em cerca de 30 minutos. A gente teve que fechar as redes sociais do podcast. As pessoas estavam atacando o Instagram pessoal do Jonas. Caramba, foto dele com as família. filhas. O meu Pix estava na tela, eu comecei a receber Pix de 1 centavo e o pessoal só para me xingar. Por comentar ali. O pessoal nos ligando, falando, pô, vocês compactua com isso e tudo mais. É a famosa questão do cancelamento sem entender a situação, né? Notificação do Brasil inteiro
falando que ia acionar a gente juridicamente por causa da piada que o convidado fez, né? Vários juízes, advogados e, cara, só que é o seguinte, 3 dias já não tinha mais ninguém importando com nada. Então é a lei do cancelamento da internet e as massas de manobra, né? Que o pessoal usa, vai pra lá, vai pra cá. E aí todo mundo que tá hoje na internet tá sujeito a isso, né? Sim, sim. E até é igual você falou aí agora mesmo aí. Vamos pôr assim, hoje aqui eu sou responsável pelo que eu falo e eu sou responsável pelo que vocês falam. Assim que eu coloco isso no ar, é a mesma coisa de eu estar assinando um termo de responsabilidade. Hoje sim, naquela época de vocês não tinha. Eu acho que essa lei ainda não era base ainda não, mas hoje é. Então, toda a sua pergunta, todo o seu jeito de travar ou não travar o entrevistado hoje é a responsabilidade do hoster, entende? Ou a responsabilidade da equipe do podcast. Mas pensa, se naquela época deu isso, imagina hoje, se você pega isso, a molação que esse negócio pode te dar. Né? A não ser que você segue os grandes, né? Que tem um corpo jurídico ali para aguentar tranquilo. Mas qual foi o auge que vocês chegaram com o podcast? O podcast vocês cresceram muito, 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 muito. Qual foi aquele auge em que vocês dois sentaram e falaram, olha, aqui é o máximo nosso, o máximo nosso que, vamos por assim, que vocês não imaginavam, certo? Porque sempre tem, né, aquela base assim que você fala, não, cara, eu não imaginava nós estar aqui nesse momento não, e aí? A gente furou a bolha numa entrevista da deputada hoje, Lohana França, né? Naquele dia a gente fez uma entrevista, né, política e tudo mais, e ela falou sobre um candidato, né? O presidente falou do Bolsonaro, e aquele vídeo ele viralizou no Brasil inteiro. O Gatilho Podcast, através do corte dela, chegou a estar nas páginas gigantes de todo o país. Então, naquele momento, a gente conseguiu quebrar a bolha. Quem não conhecia dentro da cidade, ficou conhecendo porque o corte rodou. E no Brasil inteiro também, esse corte viralizou nos grupos de WhatsApp. E aí a gente contou do Roneymar, que foi o ônus, né? A gente teve o bônus desse de ficar conhecido, que as pessoas conheceram o nosso podcast, e aí mudou o jogo, né? Antes a gente tinha que convidar as pessoas, implorar para as pessoas irem no podcast. A gente tinha muitos nãos. A gente começou a receber propostas de as pessoas quererem estar em Divinópolis, quererem ir no podcast. Acho que foi a primeira mudança ali da quebra de bolha, né, que a gente teve. Eu considero também um auge lá do programa, porque a gente começou a receber... Eu recebi o vídeo de grupos de WhatsApp lá do Maranhão, na Bahia, internet. Então, assim, é engraçado que a gente estava recebendo como fosse um conteúdo que foi criado lá, mas foi aqui, né? E aí, a gente, teoricamente, né? A Lohana ajudou a projetar o Gatilho Podcast no Brasil todo através do corte dela, né? Lógico que ela é responsável pelo que ela fala. Sim. A gente levava direita, esquerda, o nosso negócio era entrevistar pessoas diferentes, com ideias diferentes. Mas a gente também ajudou a eleger uma deputada federal, cara. Ela ganhou ali uma quantidade, milhões ali de seguidores e votos, né? Milhões, não milhares, né? E depois dessa entrevista, ela conseguiu ser eleita, porque o Instagram dela quadruplicou após essa entrevista e esse corte, e o nosso também. Então considero o auge do programa. Foi realmente, a gente teve comentários da Xuxa no corte, teve do Galhaço. Isso, cara, que top. Vários atores da Globo repostando o vídeo, né? Teve muito, como é que a gente fala? Teve muito impacto, né, esse vídeo dela na época da eleição, né? Caramba, essa é que é a hora que o seu direct você não dá conta de responder, né? Desse jeito. Que massa, cara, que doido. Olha só, e aí você estava no áudio, né? Vocês estavam no áudio, tudo dando certo e tudo, e aí vocês resolveram parar com o Gatilho Podcast. E aí, como foi essa decisão aí de vocês? Eu acho que eu brinco que a gente saiu super feliz, né, desse encerramento. Eu acho que foi bom enquanto durou, sabe? A gente cumpriu a nossa missão. Foram 2 anos de Gatilho Podcast, 123 entrevistas. Só que para manter, às vezes a gente consegue atingir o auge, né? Mas para manter, a gente precisaria de destinar mais tempo nosso. E a gente estava numa sociedade ali de 4, 5 pessoas. E cada um já tinha sua profissão ali por fora, né? Então foi o momento que a gente decidiu, olha, foi muito bom enquanto durou e tudo mais. É melhor a gente, às vezes, sair por cima
né? A gente não brigou, não foi por conta, né, de nada disso, mas a gente viu que cada um tinha que seguir a sua trajetória. Então, o Guilherme lá da produtora ia continuar trabalhando com isso, eu já tinha outras coisas para fazer, o Jonas também tinha e via essa necessidade, e a gente decidiu tomar a decisão e foi super tranquilo, e acho que fica o legado, né? Esse tempo que a gente ficou lá, e a gente só torce pelos outros agora que estão aparecendo, igual a gente vem aqui e conta a nossa história. A gente ficou. Acho que foi uma experiência que nós vamos carregar para o resto da vida, né? Hoje a gente consegue sentar numa mesa com uma pessoa que você nunca viu na vida e conversar 3 horas tranquilamente, porque a gente fazia isso lá no programa com cada semana um segmento diferente. Imagina você entrevistar um cientista numa quinta, na outra você entrevistar um padre, na outra Sei como é que um terraplanista, na outra um cientista, e aí? Então a gente foi uma experiência que enriqueceu demais, né, a nossa experiência de vida e o nosso conhecimento de conhecimentos gerais, né? Mas chegou a hora de empreender, né? O nosso problema foi que a gente não tinha mais essa questão dos 5 empreender junto, cada um estava empreendendo sozinho, que não é ruim também. Não é ruim. Mas não desconecta, né? Desconecta, e não tinha mais como dedicar mais tempo para fazer acontecer, porque a gente tinha outros projetos de empreendedorismo já a caminho, né? Entendi. Só para complementar, é porque através do podcast, através do network que a gente criou, o Jonas recebeu um convite para a rádio, eu fui crescendo no meu negócio, e de fato a gente parou no auge mesmo, porque a gente tinha um patrocínio de um grande banco, as empresas estavam nos procurando, só que para dar um passo a mais, a gente teria que abrir mão de um monte de coisa, e coisas pessoais minhas, do Jonas e das outras pessoas. Então a gente se reuniu e tomou essa decisão junta. Só que o podcast valeu muito a pena, porque através dele a gente conseguiu expandir mais nos nossos principais compromissos que a gente tinha, entendeu? Entendi. E ver você falar isso aí quando vocês saíram no auge. É igual o jogador de futebol, né? Quando ele sai no auge, ele vira rei. Mas se ele não sair no auge também, ele se esquece, né? Deixa cair, né? Deixa cair, já era. Mas o podcast também tem, como você falou, ocupa muito tempo, né? E os bastidores, para quem não... A gente vê assim, rodando, é uma beleza, né? Toda uma paz. Mas para fazer essa engrenagem aqui rodar, é muito chão. E como vocês lá, só pra gente finalizar essa parte do podcast aqui, como vocês eram muito lá, vocês tinham a função de cada um ali separadamente ou ali, vamos pôr assim, juntava os 5 e fazia e pronto? No início, a gente tinha, eu e o Guilherme, a gente fazia quase tudo, né, Gui? Assim, o pessoal ia mais no dia do ao vivo, mas a gente começou a dividir algumas funções, porque tudo dá trabalho. Desde você convidar a pessoa, a você fazer sala para a pessoa, você comprar, até mesmo, a gente sempre mantinha de acordo com o convidado, né? O que você gosta de beber, o que você quer comer. Então, tinha que uma pessoa comprar, tinha que manter a limpeza do local, cuidar dos patrocínios, outra pessoa tinha que fazer a arte. Então, no início, era eu e o Guilherme sozinho que fazia isso. E aí, à medida que a equipe aumentou, a gente realmente dividiu. Olha, esse aqui faz os cortes, e esse aqui passa lá e compra isso. Esse fica por conta dos convidados, que era o Guilherme, né? O cara que já tinha mais facilidade. E depois a gente passou até a pagar para fazer. Então, foi só... a gente foi diminuindo o nosso trabalho, porque senão não dava. É uma escadinha, né? Na medida que a gente vai crescendo, a gente vai delegando o que a gente não precisa fazer, né? Porque no começo a gente precisa fazer tudo, como vocês falou aí. No começo tem que bater o escanteio e correr para cabecear. E vou te falar, tem que correr, viu? Tem. Convidar também dá um trabalho, irmão. Imagina o trabalho que você deve ter aqui. Tinha um momento do podcast que a gente era 8 pessoas. Tinha um para criar arte, tinha um só para editar, fazer os cortes. Tinha agência que cuidava para criar as artes e tudo mais. Foi melhorando, né? Eram muitas pessoas para fazer essa função, para fazer essa engrenagem rodar mesmo. Entendi. Nós também produzíamos conteúdo para outras pessoas, né? Então, o Gatilho tinha esse potencial ainda maior, que a gente virou uma produtora. E aí a gente produzia alguns programas de culinária, né? Para alguns amigos lá de Divinópolis. A gente produzia outros podcasts, produz até hoje lá, tá a estrutura ainda, né, com o nosso amigo Guilherme, que tá tocando. Mas então a gente precisava de uma equipe bem grande, porque não era só pro podcast, a gente acabou virando uma produtora
de conteúdo para a internet. Então, todo Entendi. mundo procurava a gente para fazer essas produções, né? Então, era o podcast vezes 10, o nosso problema. Imagino. Só para finalizar esse assunto, a gente conseguiu reunir essas 8 pessoas na Divina Expo. A gente fez a cobertura dos 5 dias ao vivo. A gente levou toda a estrutura de estúdio para dentro do Parque de Exposição, juntamente com o sistema MPA, que disponibilizou para a gente um estúdio móvel. A gente ficou 5 dias ao vivo na Divina Expo, fazendo 5, 6, 7 horas ao vivo lá, com imagens de drone e tudo mais. Aí acho que entra na questão do áudio que a gente teve também, né? Eu tenho muito orgulho desse dia, porque era muito bonito. Eu falava assim, pô, nunca imaginei estar numa Divina Expo transmitindo um show da Ana Castela com 50 mil pessoas, um drone chegando pertinho dela e a gente narrando e olhando ali 10, 15, 20 mil pessoas ali. É a grande realização minha do podcast também. Caramba, velho, isso aí é um áudio lá em cima mesmo, top. Essa aí eu não sabia, não. A gente foi a primeira transmissão com drone ao vivo, né, da Divina Expo, até hoje é do Gatilho. Nem eles fizeram ainda. Tem imagens gravadas, mas transmitindo com drone ao vivo, porque nossa equipe era muito boa. O cara que faz o drone para nós, fazia, né? Rodrigo, ele faz os jogos do Atlético, do Cruzeiro no Mineirão. Aquele drone que sobrevoa o Mineirão, Independência. Tá. É ele que faz. Que massa, mano. Porque só o drone que transmite, a gente tem 2 modelos de drone pela agência. O drone, para transmitir ao vivo, ele passa da escala de R$35 mil. Exato. Então, só aí você já tinha R$35 mil rodando ali. Então, isso não é qualquer podcast, qualquer agência, qualquer pessoa que fala isso, que faz isso. E mesmo assim, tem que ter a habilidade da pilotagem, né? Não é só você ter a máquina ali, você tem que ter a habilidade para você pegar aquelas melhores posições, aqueles melhores take. Cara, que massa da vocês, o Rodrigo, eu acho que ele é referência em todo o Brasil, né? Tinha o drone FPV? FPV. Isso, FPV a gente tem um. Cara, isso para pilotar aquilo ali, irmão, vou te muito falar, rápido, né? Filho. Aquilo ali, se a pessoa tiver, vamos pôr assim, aquelas zonzeiras ali, sabe? Que a pessoa que tem, vamos pôr assim, não pode andar na montanha-russa, certo? Já era. Você coloca aquele óculos ali, já era. Com óculos, né? Só que tem cara muito bom, tem piloto muito bom nisso aí. E eu acredito que esse cara aí é porque você tá ali, sobrevoando ali, vamos pôr assim, centenas de milhares de pessoas, ali não tem sensor. Não. O drone FPV, ele não tem sensor, então ele não tem tecnologia ali nenhuma que ele te ajuda, ele te controla. Você tá na raiz. Agora, já o outro que transmite, ele tem todo o sensor, toda a estabilidade, tudo certinho ali, ele te ajuda. Mas esse outro não. Eu lembro que o voo dele girava em torno de, no máximo, 2 minutos. Então, era bem objetivo. Objetivo. Ele ia no artista, e a gente tem ótimas imagens, assim, cara, do Gustavo Lima fazendo assim, e pegando a imagem, da Ana Castela cantando assim pro drone, né? E depois ele voltava, subia outro tipo de drone que conseguia ficar 15, 20 minutos. O que a gente tem aqui, a gente tem um que ele fica de 30 a 40 minutos. Você pode subir ele e pode esquecer que ele volta sozinho pro lugar que decolou ali. É tranquilo. E você pode ficar tirando foto ali embaixo. E o FPV, a gente tem bateria dele de 18 minutos. Só que não é 18, é 15 minutos. E você não pode chegar no limite. Se chegar no limite, se você estiver muito longe, ele não consegue voltar e ele desce aonde que tiver. Então, se tiver aquela multidão a Divina Expo ali, cara, ele desce no meio do povão. Então, como você falou, tem que ser muito, muito certo no que você quer. Você levanta e vai na onde você quer, faz o que você quer e traz ele de volta, porque a autonomia deles é muito pouca. E são drones assim, de 15, 20 mil pra cima. Aí você vê assim, como que a gente tem orgulho dessa transmissão, porque foi a primeira cobertura da festa com imagens ao vivo, né? Que massa. Que a gente trazia de dentro do camarote. O drone FPV, ele é bem pequeno e ele é um dos poucos aí que tem autorização para rodar em espaço confinado, vamos dizer assim. Então, ao mesmo tempo que a gente estava falando, estava passando imagens de dentro do camarote, Brahma, por exemplo, né? Que lá é onde ficam os artistas, né? E ao mesmo tempo virou uma atração dos shows com os artistas, Gustavo Lima, Ana Castela interagindo com o nosso drone, porque chegava muito próximo, por causa da habilidade do piloto, do que drone. Bacana, né? Cara, que bacana. Isso tudo através do podcast. Do podcast. Que massa. Olha só,
Você, Jonas, hoje você trabalha numa rádio, né? Uhum. E já seria influência já do podcast, no caso, o trabalho na rádio? Influência total, né? A minha formação, na verdade, eu sou ferroviário, então eu trabalhei por quase 14 anos numa ferrovia, né? Até o podcast. Nada a ver com o podcast. Nada a ver, nunca tinha trabalhado com comunicação de forma alguma, né? Mas através do podcast a gente foi conhecendo pessoas e quem gostava, realmente gostava do formato. Eu e o Guilherme, a gente tinha um certo carisma que é um ao contrário do outro, né? Eu fazia Açúcar e o sal. eu fazia as piadinhas, o Guilherme mais sério, mas isso contribuía demais, enriquecia muito. Então, tinha temas que ele salvava a entrevista, tinha outros que o convidado estava difícil, as piadas que eu fazia ajudava a entrar no clima. Então, a gente fazia uma dupla muito forte. Então, eu comecei a ficar conhecido lá na cidade por causa da forma que a gente comunicava, não só eu, como o Guilherme, né? O Guilherme até mais que eu. Mas aí a gente começou a receber alguns convites, e um deles foi o da rádio, que hoje a rádio não tem mais aquela questão de ter o locutor com vozeirão. Sim, sim. Então, olha, eu preciso que você faça aqui o que você fazia no podcast, que é transmitir para as pessoas de uma forma engraçada o assunto que a gente precisa. E aí foi onde eu aceitei. Por causa do podcast, virei um comunicador, né? Que não bacana, era antes. Que bacana. E já aproveita aí, fala qual rádio que é, qual o nome do programa. Eu trabalho hoje no Sistema MPA de Comunicação, né? Que é um dos maiores grupos de comunicação do país. Né? O presidente, o dono, né, do Sistema MPA, ele é presidente da AMIRT, que é a Associação Mineira de Rádio e Televisão. Então, olha pra você ver, Caramba, né? hein? Lá tem 6 rádios, né, cara? Entre elas a 94 Live, que é muito conhecida em Divinópolis, Nova Sertaneja, Rádio Minas, Antena 1, são vários. E agora a Nova Sertaneja BH, então já tá rompendo fronteiras. Eu trabalho na Nova Sertaneja, né? Tem um programa que chama Camarote, e eu apresento ele de 12h às 4h. Então, pega toda a região, pega em Divinópolis, Cláudio, Pitangui, quem tá ouvindo aí, 95,3, liga lá no Camarote, vai escutar lá o Jonas Couto, né, Gui? Que bacana, velho, que bacana. Depois do podcast, você também empreendeu em um bar no centro de Divinópolis. Qual foi a sua visão nesse empreendimento e quais foram as suas dificuldades? Cara, empreender volta lá naquilo que eu falei, né? Você tem que se planejar muito antes de empreender um negócio e mesmo assim você vai entrar sem estar preparado, né? Eu pensei muito em esse bar, um amigo, né, já estava fazendo a estrutura e eu cheguei, cara, tem potencial e eu tenho uma certa influência agora que estou trabalhando na rádio, estou vindo do podcast, conheço muita gente que pode ajudar a concretizar isso, porque é um bar, hoje ele é referência lá em Divinópolis, chama After House o bar. E ele tem 2 andares, é um bar realmente com uma estrutura muito boa, porém é um gasto também considerável, né, para poder construir, para manter. E aí eu aceitei entrar com ele nesse desafio, porque na verdade ele idealizou tudo e construiu tudo, né? Eu vim depois que já estava pronto, mas igual ele fala comigo, cara, eu preciso para gerenciar o negócio, para me ajudar. Então eu entrei na sociedade, né, comprei uma parte do bar e aí entrei com ele para gerenciar, porém, aquilo que eu falei no início aqui da conversa, né? Se a gente esperar para estar pronto, a gente nunca vai entrar em negócio nenhum, mas dá para você entrar o mais preparado possível, né? E aí a gente foi estudando, né? E a dificuldade são as de sempre, né? Que funcionários, né? Que aí a gente, como éramos amigos no podcast, era mais fácil lidar, éramos funcionários e amigos. E eu passei a empreender de uma forma que aí já eram funcionários e não amigos, né? E tem toda questões legais, né? Que muitas vezes a gente abria mão no podcast, apesar que a gente é uma empresa registrada e tudo, mas lá são questões legais que você é obrigado a cumprir, carga horária, folha de pagamento, hora extra, e aí você trabalha também com músicos da cidade toda, tem que cumprir contrato e tudo. Então, assim, dificuldade realmente é a burocracia do país, é a tributação, é o sistema legal. A dificuldade para quem está empreendendo hoje maior no segmento de bares, que é o que eu estou fazendo agora, e lojas de uma forma geral, é a tributação, é a burocracia e é a legislação brasileira. Caramba, velho, caramba. E aonde fica esse bar lá em Divinópolis? Como funciona? Horários?
O After House, ele fica no centraço da cidade lá de Divinópolis, né, que é na rua Rio Grande do Sul, 843, quase esquina com a rua São Paulo, que é a região dos bares mais tradicional da cidade mesmo, né? Então é um bar que tem ali, bem assim, no início da esquina ali, 2 andares, então tá fácil de localizar, é um bar grande, né? E virou um point da galera para ir um pouco mais tarde, né? Hoje a gente recebe um público, por causa do nome, talvez, After House, né? A galera tem ido assim para encerrar a noite ali, ou tem pessoas que vão e passam a noite inteira lá no bar, virou um bar balada, se a gente pode falar assim, né? A pessoa já é a saída, já é o Vale Night da pessoa, é lá no bar, né? Entendi, cara, que massa, que massa. E hoje, para você, vamos pôr assim, ó, o que é paixão, o que é negócio? O bar ou a rádio? Qual dos dois é paixão? Eu costumo brincar, né, que eu trabalho com 2 paixões hoje que eu tenho, que é de me comunicar. Eu adoro ter esse contato com o ouvinte, que a gente tinha isso muito próximo no podcast quando a gente criou, e eu mantive isso na rádio, que é encontrar com a pessoa na rua, conversar, tirar foto. E a outra paixão, trabalhar no bar, é poder tomar uma trabalhando, né? Pronto. Mas tirando assim, é uma paixão que eu tenho de lidar com o público, né? De uma forma geral. Então, eu faço amigos diariamente no bar. Então, você senta uma pessoa que você nunca viu na vida, às vezes senta lá sozinho, eu sento, converso, tomo uma com a pessoa, né? Lógico, quando eu não estou trabalhando, e no outro dia ela volta, senta de novo. Tem pessoas que estão todo dia, passa lá um pouquinho, conversa comigo, então eu adoro isso. Minha paixão é conversar com pessoas. Que bacana, você vai criando aquela amizade, né? Muitas vezes a pessoa senta no bar, às vezes ela não tá ali pra beber, né? Às vezes ela quer conversar e quando você chega num bar que você senta ali, ninguém chega perto de você, é só pra mesmo ali, pra te levar ali a porção que você pediu, ou a bebida que você pediu. E quando entra num bar, tipo esse perfil de vocês aí, cara, às vezes você quer trocar umas palavras, entende? Você quer só dar aquelas parecidas, você fala, não, cara, agora eu posso ir embora, agora eu tô mais tranquilo. Cara, isso é muito massa, Jones. Nós temos, até para complementar o que você falou, nós temos uma regra lá no bar, que todos os garçons seguem também essa linha, nós, todo mundo, que é ninguém senta sozinho e vai embora sozinho de lá. Né? A não ser que a pessoa tá esperando alguém, a gente vai observando e tal. Chega um certo momento que a gente sempre convida essa pessoa para juntar com a gente ou com outra mesa que tá lá. Que bacana. Então, até hoje, ninguém sentou sozinho, saiu sozinho, sempre sai com vários amigos. Nós temos hoje um grupo do bar com os clientes que chegam sozinhos, faz amizade com a gente e a gente vai colocando no grupo. Então, virou amigo. Que massa. Bacana. Essa aí é nova pra mim. Parabéns. Fazendo podcasts dentro do próprio bar, né? Podcast sem filmar. Network ali tá feito. Ô Gui, você já saiu do podcast, já foi empreender aí na parte de aposta esportiva. Explica aí um pouco o que é as apostas esportivas e por que isso cresce tanto no Brasil? Vamos lá. Eu já tinha grupo de aposta esportiva, já tinha 6 anos, né? E a partir do momento que eu parei com o podcast, eu me decidi ficar 100% focado nisso. Apostas esportivas, a gente pode lidar ela como investimento, né? É muito bonito você falar que eu sou investidor da bolsa e tudo mais. Nas apostas esportivas a gente tem isso também. A gente opera em bolsas esportivas, onde que a gente pode comprar e vender ações dentro de uma partida. Eu posso entrar dentro de uma partida em um determinado momento que eu posso colocar que não vai sair gol. Passou, o jogo mudou um pouquinho, eu posso vender a minha ação e sair do mercado, entendeu? Então, assim, quando a gente fala em aposta, o pessoal só pensa assim, né? Time A vai ganhar, time B vai ganhar. E o mercado ele é muito diversificado. Eu sou especialista hoje no mercado de gols, né? Onde que a gente assiste, o meu canal chama Tips ao Vivo, né? São entradas ao vivo. Então eu deixo o jogo mostrar o que ele está acontecendo, a gente vê uma necessidade, vê a movimentação, usa estatísticas para fazer essa entrada, e em determinado momento a gente entra buscando gols, né? Então tem toda uma leitura de jogo, tem toda uma estatística para a gente estar entrando naquele momento, é onde que eu mando esse sinal num grupo hoje, que eu tenho mais de 500 clientes, tem um canal free também com mais de 2.000 pessoas. E as pessoas que estão procurando esse tipo de investimento são pessoas que querem ter a sua renda extra.
O que eu prezo muito lá no grupo é a questão da renda extra. Não isso que está vendendo fora, né? Porque a aposta o pessoal sempre leva para aquele lado. Pô, aposta, o cara tá perdendo, é um viciado. A gente sabe que tem isso, mas também tem um lado certo, que se você fizer o certo, vai dar certo. Você vai ganhar. Então eu estou dedicando todo o meu tempo nisso. Eu sempre fui do futebol, eu cresci. Meu pai foi diretor do Guarani por muito tempo. Eu tenho curso de arbitragem, eu já joguei bola, eu tenho um curso de técnico também. Então hoje eu me vejo trabalhando onde que eu sempre quis, trabalhar com futebol. E agora a gente está com várias parcerias, viajando o Brasil inteiro, né, conhecendo os estádios, operando ao vivo. E está sendo uma experiência muito bacana que eu estou muito feliz. Pela primeira vez na minha vida eu estou trabalhando com aquilo que eu sempre quis e que eu gosto. Que massa, cara, que massa. E por que eu te fiz essa pergunta, cara? Porque muita gente fala assim, aposta esportiva. A gente não entra nisso, isso é roubado. Então, quando você explica os dois lados da moeda, né, e você vivendo esse mundo já, bom, por vários anos aí, cara, é muito bacana. Mas não deixa de eu te perguntar aqui o seguinte, é possível ganhar dinheiro mesmo, de verdade, com as apostas? Olha, vou ser muito sincero com você. A gente tem um dado que 97% das pessoas perdem dinheiro. A gente vê que todo time de futebol hoje no Campeonato Brasileiro tem como patrocínio uma casa de aposta, pagando valores altíssimos. Esse dinheiro que as casas de aposta estão pagando é proporcional ao que a turma está perdendo. São contratos milionários. Mas tem 3% das pessoas que ganham dinheiro. Mas para ganhar dinheiro com as apostas esportivas, respondendo sua pergunta, tem como ganhar dinheiro esportivo. Mas você precisa de ter, primeiramente, gestão de banca. O que é? Tem uma banca de R$1.000. Você nunca vai estar usando 100, 200, 300 reais numa entrada. Você vai usar o quê? De 2 a 3%. Por quê? Isso vai te preservar numa fase ruim, quando você tiver alguns heads, de você não quebrar a banca. E isso vai te potencializar também quando você estiver acertando para você crescer sua banca, né? Você precisa ter um método. O que é um método? Aquilo que eu faço sempre, toda vez, que no médio e longo prazo vai me dar resultado. Então, como eu sou especialista em gols, eu sei que eu fazendo tudo aquilo ali certinho durante o mês, eu vou fechar positivo. E o terceiro, que é o mais importante também, é o controle emocional, porque no meio desse percurso a gente vai ter fases boas e fases ruins. Então, se na fase ruim você pirar, querer dar um all-in, que a gente fala jogar a banca toda, vai acontecer de um dia você vai quebrar a banca, entendeu? Então, o controle emocional é muito importante. Então, se a pessoa consegue preencher esses 3 pilares, faz gestão de banca, acompanha um grupo que tem um método e ela tem um controle emocional, com certeza, no final das contas, ela vai ganhar dinheiro nas apostas esportivas, vai ter a sua renda extra. É o que a gente sempre fala e o que eu passo para os meus alunos. Entendi. Posso complementar o que ele falou? Como leigo, eu sou leigo, tá? Pessoal, eu sou leigo em questão de apostas. Você é igual eu, só que você tá na frente. Você entende um pouco mais. Eu sou leigo, só que eu sou cliente dele, né? E aí, o que é a proposta? Eu não entendo nada de aposta. O pouco que eu brinquei, eu perdi dinheiro, mas era brincadeira, né? Porque eu apostava o seguinte, olha, vai ter um clássico Cruzeiro e Atlético. Eu acho que o Atlético tem mais time do que o Cruzeiro. Então eu vou apostar no Atlético, né? Aí eu acho que o Atlético vai golear o Cruzeiro, eu apostava assim, né? Vai ter um Flamengo e Corinthians, eu acho que o Flamengo tem um time melhor. Aí o que acontecia? Eu perdia o dinheiro, porque... Eu penso desse mesmo jeito, né? Inclusive o último jogo, né? Se eu não tivesse com o Guilherme, eu teria apostado no Atlético, jogando dentro de casa, com um time muito melhor, e o Cruzeiro saiu vencedor da partida, né? Então, aí que acontece as perdas. E aí, o que é o nosso negócio? Nossa, ontem eu perdi R$1.000 nesse jogo. Hoje, eu acho que nesse eu consigo recuperar e pelo menos ganhar mais uns 500. E aí, isso é uma bola de neve. E essa era a minha visão de aposta antes de eu entrar com o Guilherme, né? Como cliente dele. E aí, o Guilherme, ele faz o jogo assistido ao vivo. O que facilita muito as coisas. Então, o meu trabalho que eu tenho é de pegar as dicas que ele manda no grupo. Eu não aposto nada antes da hora. E aí ele vai mandando, olha, o jogo está tendenciando a sair um gol agora no final, porque um time recuou demais, o outro está atacando bastante, ou vai sair um gol no contra-ataque, ou esse time vai tanto bate até que fura. E aí sai o gol. E aí a gente ganha
menos dinheiro do que ganharia na sorte lá, né? Porque eu não considero sorte. Ele faz a leitura do jogo, Sim. fala assim, gente, vai sair bastante escanteio nesse jogo aqui, porque o time tá em cima. Então, coloca mais de 5 cantos aí, né, escanteio. E aí, realmente sai. Então, ele tá assistindo o jogo ao vivo, tá me passando as dicas, eu tô lá no bar, não tô vendo o jogo, nada, eu pego a dica dele, faço a aposta, e aí, algumas eu perco, a maioria eu ganho. A vantagem do Guilherme é que no final do mês, o investimento que eu coloquei lá, ele me retorna pelo menos 10%. Que bacana. Então, assim, eu não fico preocupado quanto que eu tô perdendo, Sim. porque eu ganho sempre mais. E aí me dá um retorno de 10%, pelo menos, até hoje foi o mínimo que ele me pagou, né? Muito obrigado, inclusive, senhor. Aí o cara abre bar, vai empreender. Lá ia falar isso Multiplicar agora. é a famosa renda extra, né? Então, assim, eu sou leigo, mas da forma que ele faz pra mim, funciona perfeitamente. Que ele vê ao vivo e fala, vai sair um gol, gente, eu vou lá e coloco o gol. É toda uma visão, né? Toda uma visão. Eu andei consumindo uns conteúdos seu lá e eu vejo que, cara, tem uma visão surreal naquilo ali, é de águia. Que negócio. E futebol, Ney, só para complementar, futebol, porque às vezes eu falo assim, eu tenho um vídeo muito polêmico lá no Instagram, que eu falo assim, você que trabalha com roleta, faz tigrinho, aviãozinho, você é burro. Aí as pessoas respondem lá no vídeo, né? Mas você também é burro, porque você aposta em futebol. Mas é totalmente diferente, cara. Ali eu tô assistindo, eu conheço os times, eu conheço as probabilidades para fazer aquela entrada. E no tigrinho, no cassino, no aviãozinho, a pessoa tá lutando contra um algoritmo. Ali é feito para você perder. Então, assim, você tem aquela falsa ilusão de ganhar muito fácil e muito rápido, mas com certeza tudo que você ganha, você devolve tudo depois para o mercado. Então, há muita diferença. Há esse preconceito, ele atua em aposta. Mas futebol é como se fosse a questão das ações da bolsa. É tudo com base de assistir, probabilidade e de estar acompanhando. E o algoritmo, não tem como a gente brigar com ele. Ele foi programado e ele é inteligente, ele vai, vamos pôr assim, ele vai se moldando com o perfil e ele vai sempre ganhar. Ele vai deixar você ganhar um tanto, mas te pegar. Agora, do jeito que você tá contando aí, é massa por causa que é a sua visão, é a sua experiência, né? Então, tipo, não tem um algoritmo por trás. Não é feito para você perder. Exatamente. Lógico, você vai ganhar, você vai perder, mas há mais chance de você ganhar pela experiência que você tem de estar assistindo, como o Jonas falou, de estar assistindo um jogo ao vivo. É ao vivo, cara. O cara tá ali, vamos por se moldando no ao vivo. Não é um negócio casado, algoritmo, não. Vai, se entrar 10, nós vai deixar 1 e daí por diante. Não. Tem as mudanças do ao vivo. Cara, eu achei muito, muito bacana. Só que a aposta esportiva na sociedade não é bem visto. Na sua visão, por que tem essa mancha na sociedade? Tem até um preconceito mesmo, um preconceito. Né? Eu brinco muito com a minha namorada, a hora que a gente vai chegar no hotel e que você tem que preencher, né? E você tem que colocar a sua profissão. Até eu explicar o que eu faço, eu até brinquei com ela. Falei assim, vou colocar bicheiro, vai. É melhor, né? Boa, essa é boa. Mas a aposta, a palavra aposta, ela é muito carregada, né? Quando você fala que você é um apostador, então você é um viciado, você é o cara que perde dinheiro, né? As pessoas veem isso, né? E se eu falo que se eu troco a palavra, né? Se eu falo que eu sou investidor, o cara não, já tô na bolsa esportiva e tudo mais. Mas, de fato, tem muito preconceito e é cultural, né? Minha mãe e meu pai demorou muito tempo para entender o que eu faço, né? Porque o que é normal na sociedade? Você acordar às 7 horas da manhã e trabalhar e chegar às 5 horas da tarde, né? Sim. O Guilherme, às vezes, acorda 9, 10, porque ele estava assistindo um jogo que acabou tarde. Às vezes eu vou analisar jogo à noite pro próximo dia e eu funciono melhor à noite. E você fica ali, né, durante o tempo inteiro deitado, às vezes no sofá, na cadeira, mexendo no celular, acompanhando o jogo. E minha mãe e meu pai via aquilo e falavam, como que esse cara tá ganhando dinheiro, tá aplicando golpe, nem nada. E eu tive uma experiência muito bacana que acho que eu pude trazer um pouco da resposta pro meu pai. Há 15 dias atrás, a gente foi no Mineirão, no camarote de uma casa de aposta, onde tinha vários apostadores, e eu levei meu pai, levei meu irmão, e eu acho que lá ele pôde ter um pouquinho da noção do que é o nosso trabalho, né? É um mercado que está crescendo muito, tem muito picareta, tem muito charlatão de internet, mas tem muita gente boa.
Então ele pôde conhecer várias pessoas que vivem disso e fazem isso da forma correta. Aí agora que eu tô tentando, acho que agora meu pai, minha família, eles tiveram a noção real do que é o mercado das apostas. Que bacana, Eu cara. acho que facilitou muito para nós a forma que o Gui faz, né? Essa questão de bolsa de esportiva, né? Principalmente de futebol, porque hoje eu trato o Tips ao Vivo, né? Que é a empresa do Guilherme, né? Eu trato como um investimento, que eu tenho um retorno de X%, pelo menos, né? Todo mês. Antes era uma questão de sorte, né? Uma questão de vou colocar R$1.000, eu posso perder 0, eu posso ganhar 5. Mas normalmente era 0. Mas aí o Guilherme trouxe de uma forma que eu trato hoje como um investimento, né? Então ficou bem mais fácil de entender essa questão do trader esportivo, o que ele faz, as entradas que ele dá. Então, cara, é você saber administrar quanto que você está ganhando, quanto que você está perdendo. E ele já faz isso para você, então você só entra com dinheiro praticamente. Que bom, mano, que bom. E quando que você teve essa visão, Gui, que você falou, cara, esse mercado vai crescer e vai expandir muito? Quando você teve essa visão? A gente foi pioneiro na questão do podcast e eu, por conviver no futebol, lá atrás eu comecei a ter o grupo, né? Então eu fui um dos primeiros a ter o grupo no Brasil também. Que bacana, sabia não? A gente viu que esse mercado ele iria crescer muito porque, assim, o brasileiro ele gosta de futebol. O brasileiro, ainda mais podendo apostar, ganhar um dinheirinho ali, eu acho que é unir o útil ao agradável, né? Então a gente viu grandes empresas vindo para o Brasil, né? A questão das transmissões, desses grandes jogos. A gente sempre viu uma casa de aposta patrocinando o evento, né, lá atrás. Então lá atrás eu vi que esse mercado ele ia expandir muito e vai ainda mais, né? Hoje a gente tem todos os times do Campeonato Brasileiro sendo patrocinados por uma casa de apostas. Sim. As apostas esportivas eram mal vista, né? E agora ela está sendo regulamentada, né? Vai ser uma profissão assim que a gente vai poder trabalhar, né, de forma tranquila. Não vai ter aquele preconceito que o pessoal tinha que era algo errado, né? Agora ela vai estar em lei, né, de forma correta. Então lá atrás eu já tinha essa visão e hoje a gente está colhendo os frutos, mas ainda a gente pode crescer muito mais porque esse mercado vai crescer muito ainda. Que bacana. E quando você fala de casa de aposta patrocinando o time, a galera começou a tomar um susto pela televisão mesmo, né? Quando começou a ver as casas de aposta com propaganda muito forte, e times grandes sendo patrocinado, eu acho que ali a galera tomou um choque. Falou, não, peraí, esse trem não é, vamos pôr assim, ó, não é uma coisa ruim. Não é uma coisa, tipo, proibida. Porque se fosse proibida, não estava na televisão. E se fosse proibida, esse time não estaria aceitando isso. Então, eu acredito que ali a galera começou a entender um pouco mais, a respeitar um pouco mais, a pesquisar um pouco mais, né? E embalando aqui nessa minha pergunta, é o seguinte, qual que é a sensação sua de conhecer tanto estádios, né? Isso é fruto do crescimento nosso, né? Hoje eu tenho uma parceria com uma casa de aposta e ela tem camarotes em todo o Brasil, né? E uma coisa é você estar assistindo o jogo ali na TV e tudo mais, mas a emoção de estar assistindo um jogo ao vivo, você consegue ver mais detalhes. Eu acho que eu tenho melhorado muito a minha leitura de jogo, né? A gente vê como que é construído o início de uma jogada até chegar ao gol. E no estádio você consegue ter toda essa visão, né? De operar ao vivo. E não tem nada mais emocionante que você pegar. Eu estava essa semana no Cruzeiro e Tombense, e a gente viu um Cruzeiro querendo decidir muito rápido a classificação. E ao vivo lá eu consegui pelo Telegram mandar uma entrada. Olha, vai sair um gol no primeiro tempo. Porque o Cruzeiro entrou muito em cima, né? E esse gol saiu. Então assim, cara, você tá no estádio, ao vivo, mandar uma entrada para muitas pessoas e essas pessoas lucrarem com você ao vivo, é uma sensação e é muito gratificante, cara. Cara, é muito massa. Não sei se você tem essa mesma sensação, já, mas eu tava vendo os vídeos dele no estádio. Racho. Você é muito bom, cara. A figura, né? Você é muito bom no que você faz. E a galera mandando as respostas ali, conversando ali. Cara, aquilo ali é muito massa, cara. Muito massa. Você lá atrás, você tinha essa visão que você ia estar onde você tá hoje? Ou você tinha aquela visão, não, isso vai ser mais pra frente?
Vai ser como é que fala? Uma renda extra, né? E uma renda extra. Porque antes você mexia, mas você não tinha o foco de ganho, né, financeiro. E hoje, cara, você tá crescendo numa velocidade surreal. Eu acho que faltava eu acreditar mais no meu negócio. O Jonas era uma pessoa que sempre me deu esse conselho, né? Cara, invista, você é bom no que você faz. E eu ficava sempre com o pezinho atrás. Então eu comecei a receber muitas mensagens assim, cara, é muito bacana a leitura de jogo que você tem, cara, invista mais nisso. Lá no Mineirão foi muito engraçado, porque assim, um cara viu que eu ia no jogo e falou, cara, eu quero tirar uma foto com você porque você tá mudando minha vida. Cara, Eu falei, mas como assim? Ele, cara, eu tô fazendo tudo certinho no grupo, tô ganhando ali, olha pra você ver, gente, sem ilusões, tô ganhando ali 400, 500 reais por mês, que é possível ganhar, e eu tô pagando a moto que eu fiz financiada, né? Então, assim, eu quero tirar uma foto com você, cara. Eu fiquei assim, pô, olha que bacana. cara, A gente vê que pessoas fazendo certo, dá certo. Então, assim, tá sendo muito legal, e a partir de agora eu tô acreditando mais no meu negócio. Porque não é soberba nenhuma você bater no peito e falar, pô, eu sou bom nisso mesmo, cara. A minha namorada também viu muito isso. Mas assim, é impressionante. Você fala que esse time vai ganhar, que vai sair gol, e de fato acontece. Isso é muito bom. E eu sempre ficava com medo, com receio, né? Mas eu acho que as coisas estão acontecendo tudo no seu tempo, né? Estou crescendo num momento bom, com maturidade, com toda essa experiência, né? Desses empreendimentos que a gente fez do podcast. E agora é deixar, cara, acho que tá nas mãos de Deus, é deixar rolar, trabalhar de forma séria, né, de forma honesta, que eu acho que esse mercado, ele carrega muito esse preconceito por conta das pessoas que vendem ilusão, né? Eu quero trabalhar, quero crescer, quero ganhar muito dinheiro, quero que as pessoas ganhem dinheiro, mas de forma transparente e honesta, porque aí você pode dormir tranquilamente, colocar a cabeça ali no travesseiro e dormir sossegado. Com certeza, cara, com certeza. E até mesmo pro seu público saber, é só você que faz tudo aquilo ali ou você tem uma equipe por trás? Porque é muito rápido, mano. Você tá no estádio, quando é férias, então já saiu, já... E aí? O exemplo bate muito com o podcast, né? No início era eu que fazia tudo, né? Mas hoje eu tenho uma pessoa que acompanha os jogos ao vivo junto comigo, então é eu e ele operando. Então tem dia que ele tá melhor, tem dia que eu tô melhor. É importante ter duas pessoas porque a gente tem muitos jogos ao vivo. E eu acabei de assinar com uma agência muito grande do Brasil. Eu vou estar indo lá para Brasília nos próximos dias. Eles vão entrar com um trabalho de tráfego pago, automatização, criação de conteúdos, páginas, venda. Então eu vou ter todo esse suporte a partir de agora para que eu possa ficar o quê? Fazer o que eu sempre fiz, que é assistir jogo e automaticamente criar conteúdos para preencher isso. Então a partir de abril, por exemplo, vai ter uma equipe gigante ali trabalhando e controlando as ações ali do Tips ao vivo. Que bacana, show, mano. Muito, muito top. E, finalizando aqui essa parte da aposta, explica assim, ó, de um jeito bem simples para a galera entender a sua especialidade na aposta esportiva. Show, vamos usar esse exemplo do jogo do Cruzeiro aí que eu fiz, né? Então, eu mandei um gol no HT, ou seja, primeiro tempo. Eu mandei o pessoal pegar numa odd de 1,80. Ou seja, se a pessoa tivesse investido R$100 naquela ação, se o gol saísse, ela ia retornar 80% da ação dela. Então, se eu coloquei R$100 numa odd 1,80, ela ganharia R$80 naquele momento. Obviamente que se o gol não saísse, ela iria perder esse 100. Então, a gente trabalha com essa odd. A odd é o que o mercado está cotando ali no momento. Então, a gente sabe que no longo prazo, eu vou mais acertar do que errar. Então, lá no final de 150, de 200 entradas que a gente faz durante o mês, o cara vai fechar o positivo, porque ele usou parte da gestão dele. Então, se eu fizer R$100 todas essas entradas, no final do mês de fevereiro, por exemplo, eu fechei com 16%. Então, se a stake dele, que é o valor que ele investe, que é R$100, ele teria feito R$1.600. Uma baita de uma renda extra, né? O cara consegue fazer compromissos assim. Então, de forma bem clara, é isso. E eu explico tudo isso lá no meu canal. Quando a pessoa entra, ela recebe um vídeo de orientações também. É muito fácil acompanhar. A gente sabe que tem muita gente que trabalha nos horários. Eu não sou aquele cara que fica mandando muitas entradas, não. Eu mando poucas entradas, mas de forma que a gente seja mais certeiro no mercado. Entendi. E falei que eu ia finalizar, não finalizo nada. Bom assim, né? Você tá doido. Olha só, eu não entendo nada.
certo? E eu quero entrar. Como eu entro? O que eu faço? Esses nomes que vocês dão, não entendo nada. Como que eu vejo isso na transparência, certo? Ó, não entendo nada. Eu quero apostar, gostei de você, gostei do seu vídeo. Cara, gostei da sua estrutura ali, bacana. Mas e aí? Qual que é o ponto A que eu vou? O 1, o 2, o 3, o 4? E aí? Como que eu faço? Eu brinco que você entra no grupo, você só vai copiar e colar o sinal. E eu vou te ensinar o que é o sinal. Então vai ter um vídeo, na hora que você entrar no grupo, de 10 minutos, totalmente objetivo. Desde você criar uma conta na casa de aposta, depositar, ver um sinal meu, essas gírias que a gente manda, você não precisa saber, mas eu mando lá 1,5 gols, ou seja, vai ter 2 gols na partida. Eu vou te explicar o que é isso, vou te mostrar onde que você tem que entrar, a cotação. Pode parecer complicado de início, mas a pessoa fazendo ali uma semaninha, cara, ela já pega tudo. E vou ensinar você a sacar também. E no grupo, eu vou passar conhecimentos meus, né, de toda a minha trajetória, para você ver sobre questão de emocional, sobre o que é um método, o que é uma gestão de banca. Então, dentro do vídeo tem, Guilherme, eu tenho R$1.000 de banca, qual que seria a minha gestão? Eu explico detalhadamente o que você tem que fazer em cada ação sua. Então, é muito fácil acompanhar, é copiar e colar, tá lá tudo de forma muito objetiva. Show. E isso, assim, vai me tirar um tempo grande do meu serviço, da minha área de lazer. Você consegue conciliar, né? Então, a maioria dos meus clientes tem o trade esportivo como uma renda extra. Mas dentro do grupo é muito rápido a ação de fazer. Então, depois de uma semana você operando, mandei uma entrada. Ela vai entrar no site, vai programar a entrada dela e vai desligar o celular dela. Eu vou avisar quando o gol saiu, eu vou avisar quando deu red, eu mando a entrada com uma certa antecedência, então a pessoa que mesmo trabalhando, ela consegue acompanhar o grupo. A gente sabe que no meio de semana, às vezes você vai trabalhando, vai perder uma entradinha ou outra, mas tem jogos à noite, tem jogos no finais de semana que você vai estar dentro de casa. Então, assim, o pessoal consegue acompanhar o grupo tranquilamente. Que massa. Então, é por isso que você trabalha e faz as apostas. Se você não tem as manhas, não entra não, né? Sem a instrução do profissional. Então, deixa ele tomando conta. Pelo menos 10% do que eu investi, ele me dá todo mês e tá ótimo. Eu brinco que a gente tá ganhando mais que os agiotas, né? Tá ganhando mais. Eu brinco que essa porcentagem não se paga em lugar nenhum, cara. Então, a pessoa às vezes quer entrar com dinheiro. Se eu colocar R$200, eu vou fazer R$1.000. Não, cara, você vai ganhar sobre o seu investimento. Comece pensando pouco. 10%, né, que a nossa média ela gira em torno de 15% a 25%. Não se paga isso em lugar nenhum. Só que as pessoas querem ganhar. O problema tá aí, as pessoas querem ganhar muito mais. Vivem na ilusão. E o Jonas entendeu, cara, eu tenho 10% ali garantido sempre todo mês. Vai complementar a minha renda aqui e é show de bola. Eu vou dar um exemplo assim, para quem é leigo e vai assistir, né, se isso virar um corte, eu entendi o sistema de aposta como uma oportunidade de você colocar uma certa grana e pegar 5 vezes mais aquilo que você colocou, né? Então, toda vez, gente, que vocês virem um vídeo de alguém colocando que ganhou 20, 30, 100 mil reais com o resultado esportivo, é golpe. É balela, na minha opinião, tá? Porque eu tinha essa concepção e eu perdi dinheiro. Assim, por mais que eu fazia por diversão, eu falei assim, não, eu vou colocar R$1.000 nesse jogo aqui. E aí eu perdia. Sendo que eu coloco R$1.000 com o Guilherme e ele me dá 1.100. Entendeu? Eu coloco R$1.000, R$100 é garantido. Então, assim, eu não perdi nada. Lógico que ao longo do mês eu perco e ganho, perco e ganho, perco e ganho. Mas no final do mês ele me retorna 10% do que eu investi. Então, se eu tinha R$1.000, aí eu tenho 1.100. Aí depois eu tenho 1.150. Depois, lógico, vai depender do valor que você colocar, né? Mas pelo menos 10% ele me retorna. Então, se você viu algum trader esportivo falando que ganhou rios de dinheiro, te induzindo aí por esse caminho, esse cara é charlatão. E por isso que o Guilherme mudou minha concepção do que é o mundo de apostas. E ele tem um slogan, não sei nem se eu posso falar aqui ou se você quer falar. Ele fala assim, ó, se sair gol no final, você vai lembrar de mim. E eu tenho 3 situações aqui, cara, que eu realmente faturei em cima desse slogan dele, que são resultados improváveis, mas ele estava vendo o jogo e eu ganhei dinheiro nessas apostas, né? Um foi na Copa do Mundo Argentina contra a Nigéria, se eu não me engano. Não, contra a Arábia Saudita. Que a Argentina virou o primeiro tempo ganhando e ele falou assim,
tá descontrolado, o time tá em cima, vai voltar mais disposto, a Argentina baixou a guarda, ou vai empatar ou vai virar. E aí eu lembrei do gol no final, coloquei um gol, aí, né, aí coloquei o gol para qualquer um ali. E saiu o gol no final, a Arábia Saudita ganhou da Argentina na Copa, que a Argentina foi campeã, porque ele me deu a entrada. Uma outra entrada foi num jogo que eu não me lembro, que ele mandou assim, ó, eu nem tava assistindo o jogo, como que ele tava assistindo isso eu não sei, como que ele dá conta, mas ele falou, ó, o goleiro de tal time acabou de ser expulso nos 50 do segundo tempo, e um dos melhores... Foi América e Cuiabá. América e Cuiabá. Ele falou assim, olha, o goleiro acabou de sair, coloca aí gol no final que você vai lembrar de mim. E o goleiro foi um jogador de linha pro gol, porque ele tava vendo o jogo ao vivo. E aí eu falei, pode colocar. E aí eu fui lá, postei. É lógico, o cara chutou no gol, foi gol, porque era um jogador de linha que tava no gol e ele tava assistindo ao vivo. E aí eu ganhei essa aposta porque ele me mandou essa entrada, né? Cara, esse slogan, rapaz, essa semana que eu tô pegando todo o conteúdo dele, porque o podcast, vocês já teve podcast, como diz o outro, eu vim do podcast de vocês, a gente estuda quem a gente vai entrevistar. Não é só chegar aqui, eu vou perguntar. Não, a gente estuda. Rapaz, eu tô dormindo com esse slogan na minha cabeça, meu filho. Toda vez que sai um gol no fim, vocês vão lembrar de mim. É o momento da partida que tem a maior probabilidade de sair um gol. Né? Já foi feito todas as substituições. Tem time que tá perdendo, que precisa do gol para classificar. E assim, quando você trabalha em gol, o gol pode ser de qualquer um. Muita gente perdeu dinheiro na Argentina, porque foi back Argentina, foi na vitória da Argentina. Eu não, eu fui no gol. Então o gol poderia ser da Argentina, como poderia ser da Arábia Saudita. Então eu tenho um método que chama Fatality, ele é validado, onde que a gente entra com uma parte do nosso valor ali por volta de 30, 35 minutos, e no final a gente coloca mais um pouquinho para pegar uma cotação maior. O jogo está acabando, a cotação ela está pagando um pouco maior, a gente coloca um pouquinho de investimento para alavancar o nosso lucro. E assim, toda vez que sai o gol no final agora, vocês vão lembrar de mim e acontece direto e reto. Cara, eu tô passando na rua, falou gol, eu lembro do Guilherme. Cara, isso é uma sacada de gênio, esse slogan seu, mano. Não tem como. Se a pessoa vê isso 2 vezes, você vê seus vídeos 2 vezes, você implanta na cabeça e eu saquei um negócio aqui, mano. Então, tipo, é em qualquer gol. Não é ali. Gol. E eu fazia essa paradinha, eu ia na vitória do time. Na vitória do time. O Jonas vê Flamengo e Corinthians e ele fala, o Flamengo vai ganhar. Gosta do Flamengo, né? O time melhor. Mas às vezes o Flamengo não ganhava e o Corinthians marcava. Hoje eu mostrei pra ele que ele pode ganhar com os gols de qualquer equipe. Cara, olha, eu vou dar um outro exemplo aqui. Foi no último jogo Cruzeiro e Atlético, né? Eu sou cruzeirense, o Guilherme não tem time porque ele trabalha com aposta, né? Então tem que ir nas dicas certeiras, né? Mas eu tava assistindo o jogo, o Cruzeiro fez um gol. Eu nem tava, se fosse para eu apostar, eu apostaria no Atlético, antes de estar junto com o Guilherme, né? E aí ele falou, cara, lembra do gol, vai sair mais gol. E eu falei assim, vai, ou do Cruzeiro ou do Atlético, porque o Atlético não vai aceitar perder pro Cruzeiro, mas também ele pode ir para cima e tomar um contra-ataque. Foi no outro lance que eu fiz a aposta, assim que o Cruzeiro fez o gol, o Cruzeiro fez o segundo gol. Eu não coloquei para quem que ia ser o gol, coloquei que ia sair gol, então eu ganhei. Que massa. Aí ele fala, vai sair 7 escanteios nesse jogo aí para mais. E sai. Para quem? Não interessa. Saiu, ganhei. Então é assim que apostar assim é bem mais assertivo, né? Você tem muito menos probabilidade de perder dinheiro do que escolher um ganhador, escolher quem que vai fazer o gol. Pode ganhar mais? Pode, mas você vai perder muito mais, eu tenho certeza, né? Top. Cara, agora eu entendi o negócio, agora sim, agora... Claro. Tá claro. Sabemos que o empreendedorismo temos que ficar ligado nas tendências, certo? Tendência, inovação, nicho, cara, a gente precisa olhar tudo e ficar ali dando as voltinhas da gente do empreendedor. Cada dia você mudar cada base. O que você faz, Jonas, na parte do bar, para você estar sempre inovando? Eu converso sempre com o meu sócio, com o William. Uma coisa que a gente faz é ir em outros bares. A gente vai em outros dias, a gente vai em outros bares, está sempre rodando a cidade, e principalmente nos que estão dando certo. Normalmente, ou eles têm uma tradição já histórica na cidade, ou eles estão fazendo alguma coisa diferente. E aí a gente vê o que é,
É aquele tal da gente copiar o que deu certo, não tá errado, né? Mas aí a gente põe com a nossa cara. Hoje no bar a gente tá fazendo assim, dessa forma. Cara, ou a gente cria alguma coisa nova sempre para não cair, né, na mesma coisa, ou a gente roda e vê o que tá funcionando na cidade, porque não adianta você lutar contra a maré Não também, né? adianta. Não adianta. Então é tudo, igual eu falei, uma coisa é você se preparar para abrir, né? Então a gente já viu que Divinópolis, por exemplo, tem uma cultura agora de abrir o bar na segunda e dá certo. Na Quanto que a gente segunda-feira. imaginava que um bar abrindo na segunda daria certo? E eu não imaginava isso, não. Mas hoje tá tendo essa cultura É em folga Divinópolis. pra muitos, né, nesse dia. folga para muitos. É porque o cara. É verdade, o cara que trabalha o final de semana. O cara que trabalha o Isso. final de semana, ele não trabalha na segunda. Ele não vai não trabalhar vive o na final de terça. semana, ele tem a segunda-feira, que é o final de semana dele, né? E o pessoal que trabalha de escala nas empresas, né? Trabalha 2 dias de noite, 2 dias de dia. Então, quando ele sai dessa folga, ele quer tomar um. E às vezes o dia dele é segunda. Outra coisa que a gente reparou: todas as pessoas que têm bar, a folga delas é na segunda e na terça. Inclusive nós. É o dia que a gente vai nos bares. Então, assim, pô, a gente tem que beber também em algum dia da semana, tem que comer. Tem que divertir. Então, se tem quantos donos de bar, quantos funcionários de bar que tem aí na cidade, então eles vão vir também. Então, a gente está sempre acompanhando a tendência de acordo com o que está dando certo. A gente vai em outros bares, não copia 100%, a gente deixa com a nossa cara, mas a gente também não vai contra a maré, não. A gente faz o que está dando certo. Bacana, show de bola. Vamos lá, Gui. Sabemos aí que no empreendedorismo temos que ficar ligado, até a mesma pergunta aqui pro Jonas, tem que ficar ligado nas tendências, nas novidades, o que está sendo feito, o que está dando certo, o que não está dando certo. O que você vê no seu nicho de aposta esportiva? Eu acho que a tendência é porque o mercado ficou até um pouco, de certa forma, prostituído. Eu vou buscar uma tendência lá do início, que devia ser a forma correta. É de estar ensinando, é de exatamente estar mostrando e respondendo essas dúvidas que vocês tinham. E eu quero trazer também para a realidade. Então, eu acho importante estar nos estádios também, acompanhando o jogo ao vivo, mostrando a leitura de jogo. Então, eu acho que eu ia unir essas duas questões, de estar no estádio e a tendência de mostrar a forma correta de fazer, que de fato dá para você ganhar dinheiro, mas fazendo certo. Então, acho que eu ia bater muito nessa tecla, sabe? De criar uma autoridade, de criar um respeito e limpando um pouco, né, desse lado cultural do preconceito com as apostas esportivas. Então, eu vou bater muito nessa tecla. Show. Eu posso complementar a resposta dele, que uma coisa que ele faz inovadora, que eu não tinha visto, né? Ele sempre mostra quando ele perde. Isso é bom. Isso traz uma credibilidade Isso é bom. muito grande, Sim. porque hoje a gente vê só as pessoas falando que só ganha, né? Nas apostas, no mundo das apostas esportivas. Então, o Guilherme, ele foi o primeiro cara que eu conheço, que eu também sou um pouco leigo, né, no assunto de aposta esportiva, mas desde que eu virei cliente dele, né, um investidor, ele sempre mostra quando ele perde. Então, é bem transparente o processo. Isso Né? é Você muito sabe quando bom. você ganha e você sabe quando que você perde. Para mim, já é uma situação inovadora, porque todo mundo quer esconder, né? O cara quer mostrar só a hora que ganha, né? O que ganha, comprou a BM e tal coisa. Isso é muito bom, Guilherme. Muito bom. Verdade. Ó, perdi, gente. Foi por causa daqui. Cara, muito bom. Massa. E deixa eu te falar, Guilherme. Eu conheço sua mãe. Tive o prazer de conhecer sua mãe quando eu fui lá na sua casa, lá com o Cássio. E, cara, o que é a família pra você? Acho que é até a resposta clichê, né, cara? Mas não tem outra palavra pra falar, que a família é tudo, né? É a base de tudo, ela que dá os apoios pra gente quando a gente precisa, a força. E eu valorizo muito minha família. Então, a partir do momento que eu fiz essa parceria com a casa de aposta, as primeiras pessoas que eu pensei de estar lá comigo no primeiro dia foi minha família. E foi um momento muito especial pra mim, cara. Não tinha nada mais especial que ver meu pai, meu irmão, minha namorada ali comigo, que são as pessoas que nos acompanham, né? Família, cara, é tudo e a gente tem que dar muito valor, de fato. É um show. Sabe o que é o massa nisso aí? Vamos pôr assim, ó. É que quando a pessoa tá embaixo, ela tá família. Quando ela tá em cima, ela esquece da família. Igualzinho, quando, vamos pôr, você começou a subir, beleza, você levou família, certo? A maioria não leva família, leva um amigo. Leva outro amigo, leva outro amigo, leva outro amigo. Mas e a sua família? Porque na hora ruim, quem tá com você? É a sua família. Quem que te apoia? É a sua família. Então, isso aí, a gente sempre tá fazendo essa pergunta aqui, porque
Cara, no empreendedorismo, não importa se ele é no bar, se ele é na aposta esportiva, se ele é numa indústria. Cara, quem dá a base ali, quem segura a gente, o choro, a decepção, né? Mas a alegria também é a família. E por que quando a gente cresce, a gente quer esquecer a família? Então isso é muito importante quando o empreendedor ele fala, não, cara, a família é importante. Eu levei a minha família. Cara, isso é muito, muito, muito bacana. E já virando para você, Jonas, o que é a família para você? Cara, família, assim, eu tive um exemplo real de você pode ter quantos amigos forem, né? Quando a gente vai empreender é algo muito solitário. Eu Demais. trabalhei quase 14 anos numa empresa privada, tinha um bom salário, né? Tinha uma estabilidade muito grande que eu tinha uma família já minha, né? Que é com filhos, casado, né? E aí comecei a querer empreender e aí começa aquela luta, né? Problema no casamento, problema querendo sair de um trabalho de anos, bem remunerado, com estabilidade. E eu atravessei um inferno, cara. Tanto que o meu casamento chegou a acabar, na época acabou, né? Eu saí da empresa que eu estava, que não tinha mais jeito para empreender. E só tinha 2 pessoas comigo. Era Deus e a minha mãe e meu pai. Mas ninguém, nenhum amigo, ninguém te entende o que você está passando. E no caso deles, eles nem também não entendiam, mas foram eles que me acolheram nesse momento difícil. Então, eu atravessei um inferno na minha vida até eu conseguir sair desse casamento que não deu certo, até eu sair dessa empresa que eu já não dava mais para poder empreender. E aí, a questão financeira pode apertar muito, né? Quem me recebeu foi Deus e minha mãe, foram as 2 únicas companhias que eu tive na vida. Aí, nessas horas de não ter amigo, não tem colega, não tem ninguém, né? É isso aí, mano. É a família que te segura, é a família que tá ali. E um sonho, Gui. Cara, no ramo aí das apostas esportivas, eu acho que até um sonho de um jogador é jogar uma Champions League, né? É ouvir aquele hino, né, da Champions. Sensacional. Então, já que eu tô viajando os estádios aqui, eu gosto muito da várzea também, gosto muito de ir lá no Guarani, sentir aquele clima, mas acho que é uma realização do sonho também de estar, né, acompanhando um jogo ao vivo da Champions League, jogos que a gente acompanha em todos os finais de semana, onde que reúne todos os craques ali. Então a gente joga esse sonho pro universo aí e depois a gente vem contar sobre Com ele. certeza, vem mesmo que isso aí vai estar próximo do próximo do próximo. E, Jonas, um sonho. Essa pergunta é difícil, cara. Ele esqueceu de falar um sonho dele aqui, ó, que é patrocinar o time lá de Divinópolis, que é o Guarani, né? Já pensou aqui o Tips ao vivo, né? Na camisa do Guarani. Então deixa eu lançar outro corte. Então o sonho tá na Champions League também, mas quem sabe também de estar ajudando o Guarani ali de Divinópolis, né? De ter um patrocínio na camisa, já que a gente vive aí do futebol. Vamos jogar pro universo e deixar as coisas acontecerem, né? Levar o nome de Divinópolis, num time de Divinópolis, valorizando, aí encaixa um pouco, né? O santo de casa ali para todo o Brasil também. Bacana, bacana, E bem agora lembrado. o seu, Jonas. Bem lembrado. Cara, meu sonho hoje, né? Já tive vários, de ser músico, de ser até jogador de futebol, né? No passado, enfim, milhares de sonhos. Mas hoje eu só tenho um, dar uma vida confortável para minhas filhas, só. Eu não tenho outro sonho. Estou trabalhando para isso. Se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Bacana. Um conselho, Gui. Conselho é o que aprendi lá no podcast. Comece antes mesmo de estar preparado. Dê o pontapé inicial. Se você tem vontade de fazer alguma coisa, não fique com medo, não. Ah, mas eu não sei fazer, eu tenho medo, eu não tenho planejamento. Cara, senta ali, respira, anota algumas coisas, mas comece, mas faça. Né? E o futuro, Deus dará ali, né? Se vai dar certo ou não, ele vai te encaminhando. Mas arrisque, confie, que eu acho que as coisas têm tudo para dar certo. Show. E, Jonas, um conselho. Conselho que tem funcionado muito para mim é não coloque todos os seus ovos no mesmo cesto, não. Então, assim, hoje eu estou trabalhando como locutor numa rádio para ter uma certa influência, para ter um certo contato. Eu estou ali com a sociedade, meu sócio, William, com o bar, né? E também trabalho no setor comercial lá do Sistema MPA. Então, assim, eu estou em vários segmentos. Então, um conselho que eu dou para vocês é nunca coloque só as apostas todas
e todo o seu investimento, toda a sua grana, toda a sua energia em uma coisa que você não sabe se é 100% confiável, né? Agora, a partir do momento que você escolheu o que você quer, aí você tem que mergulhar de cabeça, entendeu? É a hora de trabalhar para você concretizar o que você está buscando, né? Não coloque todos os seus ovos na mesma cesta, mas a partir do momento que você definiu o que você quer, vai com tudo, é a hora de trabalhar, porque nada se constrói parado, cara. Você só vem a ter o retorno do que você está plantando se você trabalhar demais. Quando você trabalha, tudo começa a dar certo, né? Bacana. E Gui, para finalizar o nosso AcionaCast aqui, um desejo. Eu tô falando sempre pelo lado empresarial aqui mesmo, né? Eu acho que o desejo do momento é expandir, é mostrar meu trabalho para mais pessoas. Eu acho que se mais pessoas verem o meu trabalho, eu vou conquistar mais clientes. Aí fica mais fácil da gente realizar o sonho, né? Então, o meu desejo é isso. Um desejo? O desejo hoje é transformar o After House no melhor bar da história de Divinópolis, cara. É um desejo e uma meta, tá? Se é que tem condições, hoje meu desejo é esse. Show. E eu vou lá, viu? Convidado eu vou lá. especial. Com certeza eu vou lá. Agora, gente, eu quero agradecer a vocês, o tempo de vocês, por estar aqui no AcionaCast. Vocês dois é um peso enorme aqui nessa mesa. Eu tenho o AcionaCast através de vocês, eu tenho uma honra danada de falar isso. Cara, vocês foi inspiração pra mim. Vocês, cara, toda vez que eu liguei pro Gui, fui assim, ó, foi atendido sem problema algum e nunca me agarrou nada, né? Então, cara, olha, eu tô muito feliz de ter vocês aqui hoje comigo e microfone de vocês aberto, câmera de vocês posicionada, fiquem à vontade. Ô Ney, eu fiquei muito feliz de entrar aqui no podcast e ver que as câmeras que por muito tempo gravou o Gatilho Podcast está aqui hoje, né? A gente deseja muita sorte para você. E até uma história bem rapidinha mesmo, de persistir no sonho, né? Quando a gente foi fazer a Divina Expo, eu e o Jonas conversando um com o outro, lá no Queijinho, tomando uma, a gente falou assim, Jonas, e se ninguém estiver assistindo o podcast, o que a gente vai fazer? Cara, ele falou, cara, se tiver uma pessoa, vamos nos dar o melhor. Nesse momento sai um funcionário do Queijinho e fala, Guilherme Jonas, do Gatilho Podcast, eu acompanho sempre, eu posso tirar uma foto com vocês? Parece que foi uma resposta imediata ali do momento, né? O cara nos acompanha. Que massa. E a gente ficou muito feliz e com certeza a gente ficou muito mais motivado. Então, assim, só tem que agradecer. Que bom que você montou aqui. É um podcast segmentado, que as empresas dão valor aqui para você. Você vai conversar com muita gente, vai aprender muito. Obrigado, sucesso, cara, né? Dedica e tem tudo para dar certo. E foi um prazer muito grande de vir aqui. A gente sempre, quando convidou as pessoas, a gente queria que as pessoas fossem. Então, quando as pessoas nos convidam, a gente tem o maior prazer de ir lá também. Valeu, Bacana. Obrigado. Tranquilo. E eu queria, já que está aberto também, eu queria já te agradecer, né, pela oportunidade de a gente vir cá contar mais uma vez a nossa história, agora fora de Divinópolis, né? Eu acho que é importantíssimo sempre contar de onde a gente veio, para onde que a gente está indo, desejar sorte também, mas o recado que eu queria dar é para o pessoal que vai assistir o corte do AcionaCast, se esse for pro ar, então, esse conselho que eu quero dar para vocês. Apoiem, gente, apoiem o AcionaCast, apoiem o Ney, porque apoiar depois que dá certo é pegar carona, né? Então, se você apoiar no início, como se diz, aí você pode sentar na mesa, você tá junto, porque lá na frente, escuta o que eu vou falar aqui, vocês vão falar assim, pô, o Ney deu sorte na vida, mas não é. Ele tá fazendo tudo de diferente para os seus negócios dar certo, cara. Onde nós conhecemos outras empresas suas aqui, e o que você tem aqui, eu não vi em nenhuma empresa que eu fui hoje, né? Seja aqui em podcast, é a melhor estrutura que a gente já viu em podcast, inclusive, tá? Bacana. Nem nós tínhamos essa estrutura, esse conforto que você tem aqui. E, enfim, você tem outras empresas, não sei se pode falar. Pode O Martelinho de Ouro, que é sensacional também. Eu nunca vi essa estrutura. Cara, parece uma cozinha de tão limpo que tá aqui, né? Então, assim, eu nunca vi essa estrutura. Então, o que você tá fazendo de diferente para fazer sucesso, você tá fazendo. Então, você vai chegar lá, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Quem se propõe a fazer esse trabalho, agora já deve ser aí altas horas da noite, você já tá no seu terceiro tempo, que é fazendo esse trampo aqui com a gente. Então, lá na frente, gente, quem não apoiou aqui o Ney no início, não tenta sentar na mesa, não.
tenta agora, que está no início, apoiar, vem cá, patrocina, porque eu tenho certeza que ele vai chegar lá. E depois vocês vão querer sentar na mesa com ele, viu? Cara, obrigado aí pelas palavras, tanto do Gui como sua. E é isso, cara. As suas palavras, você falou tudo. Realmente é no começo, né? E não depois, né? Depois dar aquela batidinha no ombro, né? Eu sabia que você ia chegar. E a gente sabe que não é fácil, vocês sabem que não é fácil, vocês sabem que é muita porta que se fecha, mas a gente tá aí e é hoje, amanhã e depois, a constância e sempre melhorando cada dia mais. E é isso aí, gente. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. E para você que ficou aí até agora com a gente, olha, eu aprendi muito hoje aqui. Eu estou muito feliz de ter essas dois caras aqui na minha frente aqui sentado aqui, eu como host entrevistando eles. Cara, eu estou muito feliz mesmo, mas eu aprendi muito com o Gui e aprendi muito aqui com o Jonathan. E espero que vocês também aí do outro lado tenha aprendido muito e quero que você comente nesse vídeo aqui o que você achou da entrevista, o que você achou das apostas esportivas. Eu acredito que você também era igualzinho o Jonas, que hoje é cliente do Gui, certo? E tinha um outro pensamento das apostas esportivas. E eu acredito que você mudou. Então comenta aqui embaixo pra gente qual foi a sua primeira impressão e a sua segunda impressão. E te espero no próximo episódio.